Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a construção do texto científico, para que depois ele chegue, né, e fale sobre a elaboração estratégica dos projetos de pesquisa. Então, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês, né, transmitir conhecimento sobre como elaborar as etapas, também a gente vai falar um pouquinho sobre o cronograma do trabalho científico. Então, um texto científico, ou também o relatório de pesquisa, né, porque um texto científico é um relatório de pesquisa. Ele trata-se de um esquema básico, organizado, muito bem dividido, né, ele tem que ser bem delimitado cada seção, bastante utilizado, que serve como ponto de partida para apresentações de trabalhos acadêmicos de vários tipos. Então, temos vários tipos de trabalhos acadêmicos. Vocês viram isso com a gente, né, no curso, como, por exemplo, na aula dos tipos de pesquisa, e nas outras também, né, a gente sempre tocou no assunto. Tem vários tipos de trabalhos acadêmicos. Então, um texto científico, ele pode ser um resumo, ele pode ser um artigo, uma monografia, uma dissertação ou uma tese. Vamos começar com o mais simples, tá? Então, primeiro, o resumo científico. O resumo científico, ele é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto, ressaltando a progressão e articulação delas, das ideias do texto. Então, um resumo, ele tem que ser bem seletivo. No resumo, a gente não tem muito espaço para falar sobre muita coisa. Então, devemos fazer ele muito sintético e seletivo. Nele deve aparecer as principais ideias do autor do texto. O que deve informar um resumo? Um resumo ele deve ter uma introdução curta, com o enunciado do problema. A depender do motivo desse resumo, por exemplo, se esse resumo ele for submetido a algum congresso internacional, a depender do congresso, do local que ele for ser submetido, às vezes a gente nem coloca introdução, eles nem pedem, eles pedem para ir direto para o objetivo. Mas é importante a gente falar um pouquinho sobre a introdução, tá? Porque ela tem que ser curta, no resumo ela tem que ser curta. O pessoal que está fazendo monografia, que está na graduação ainda, a gente precisa dessa introdução curta, tá? No resumo. Isso que eu falei sobre pular a introdução para o objetivo é só para resumos em congressos, esse tipo de coisa, tá? Então, no resumo, a gente fala sobre o método da pesquisa. Então, temos que descrever muito bem, tem que ser rápido e, ao mesmo tempo, né, que em poucas palavras, a gente tem que descrever muito bem sobre os sujeitos, os instrumentos utilizados, quais foram os procedimentos, o delineamento da pesquisa, se ela foi uma pesquisa longitudinal, transversal e etc. E a análise utilizada para verificar os dados, né, análise estatística. O resumo ele pode ser dos resultados parciais ou finais. Normalmente, o resumo ele é de resultados parciais quando a gente vai apresentar um resumo de algum artigo que a gente está construindo em algum congresso, porque às vezes acontece da gente apresentar o resumo, porém ainda está coletando dados. E aí, às vezes, a gente deve apresentar o resumo com resultados parciais, mas tem que ter os resultados do resumo, tá? No resumo tem que ter os resultados. Também é importante falar o porquê os resultados são importantes. Então, traz uma aplicação para esse resultado que você está apresentando. E também deve ter conclusão no resumo, tá certo? E a conclusão, ela pode ou não, na verdade, é muito importante que tenha novos direcionamentos. Então, a próxima pessoa, a pessoa que lê seu artigo um pouquinho acima, como que ela pode contribuir, né? Você contribuiu até aqui na literatura, ela pode chegar, se ela é o seu resumo, né? Ela pode contribuir até aqui. Tá? Então, pode ter novos direcionamentos para outras pesquisas e até para a prática clínica, né? Para intervenção. Aqui é um resumo, um exemplo de um resumo que o professor escreveu, o professor da aula. Então, a gente vê aqui que nessa ocasião, esse resumo ele tem introdução, né? Então, o excesso de gordura abdominal contribui no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, e ele vai dando uma introdução do tema, né? Vai trazendo o leitor para o assunto, o leitor vai começando a entender um pouquinho mais do assunto.
Aí aqui, ó, o objetivo, assim, o objetivo, então tem que ter objetivo, resumo, tá? Assim, o objetivo do estudo foi verificar quais desses indicadores antropométricos mais se correlacionam e explicam a porcentagem de gordura. Tá, e ele também fala sobre o método, que deve ter a amostra, né, mulheres de 22 anos, tal. Análise estatística, correlação de Pearson foi utilizada e a análise de regressão linear múltipla com o método Enter, tal. Traz os resultados, aqui estão os resultados, eu não vou repetir, tá, pessoal? Só para vocês verem que tem, e traz uma conclusão. Então, conclui-se que o período abdominal a 25 centímetros da cicatriz umbilical e o perímetro abdominal na cicatriz umbilical e a dobra cutânea abdominal podem ser empregados como indicadores de obesidade abdominal. Então, tem que trazer uma aplicação, né? Como a gente falou, né? Na verdade, acho que a gente não comentou ainda sobre isso. Mas o resumo, normalmente, ele vem acompanhado de um resumo, porém em outra língua. Isso é a depender da onde que você está utilizando o seu resumo, tá? Se o resumo for para monografia, o pessoal aí da graduação precisa ter um resumo em outra, que normalmente a gente utiliza em inglês. Então, o resumo ele é utilizado para apresentação em eventos científicos, né, de artigos que você está construindo, ou projeto que você está desenvolvendo, você pega, faz um resumo e apresenta em algum evento científico. Ele pode ser feito da forma oral ou em pôster. Para o pessoal aí que estava no Cicusp, que eu já ouvi falar do Cicusp, né, é uma forma de... É um evento oral. Então, os candidatos, né, os pesquisadores ali, as iniciativas científicas, né, o pessoal que ganhou bolsa das iniciações científicas e as iniciações científicas sem bolsa também, né, eles escreviam um resumo, submetiam para o Cicusp, e aí no dia do evento, né, a gente apresentava de forma oral. Eles apresentaram de forma oral. Então ela pode ser feita de forma oral ou em pôster. O pôster, acho que o pessoal já viu, já é como se fosse uma impressão gigante, né? Como se fosse uma folha gigante. E aí você coloca todos os principais tópicos que, assim como que devem ter no resumo, né? Introdução, objetivo, método, resultados, conclusão. É isso. Tá? O resumo ele tem caráter informativo e ele pode estar presente em artigo científico, monografia, dissertação e tese. Ele deve estar presente. Deve estar presente em todos esses tipos de textos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Agora, sobre o artigo científico, ele tem basicamente dois formatos. A gente comentou um pouco sobre isso, né? Lá no curso, na aula de tipos de pesquisa. Então, basicamente, os dois formatos que ele divide aqui seria a revisão, que é uma avaliação crítica das pesquisas recentes sobre um tópico em particular. Então, é quando a gente pega várias pesquisas, né, de preferência recente sobre um assunto e coloca tudo em um artigo só, em uma pesquisa só. Tá? Então, um artigo de revisão. Ou um artigo original, que é aqueles artigos que apresentam o resultado de uma pesquisa de campo, experimental, que tem coleta de dados, né? Um artigo original ele tem coleta de dados. A revisão também tem, mas a coleta de dados ela não é oriunda de outros artigos. E aí você pega e decorre o seu texto, né, com os artigos, com os dados que você coletou. Então, basicamente, tem esses dois tipos de artigos. Os artigos eles são publicados geralmente em revistas impressas ou em revistas online. A revista impressa, é legal que o professor trouxe isso aqui, porque hoje em dia ela está, vamos dizer, obsoleta, né? Hoje em dia, o pessoal não utiliza mais revistas impressas. Embora uma vez ou outra, né, quando você vai a algum congresso, você pode sair de lá com algum anal impresso, mas hoje em dia a maior parte dos artigos são online, tá? Então, o artigo científico, ele
Os artigos científicos, eles também podem ser apresentados em congressos, em encontros de pesquisadores, encontros de cientistas, em simpósios, em jornadas científicas ou semanas científicas, né? Normalmente isso acontece em universidades. O pessoal fecha uma semana ali, normalmente semana de saco cheio, e faz essas jornadas para não atrapalhar as aulas, né? Então aqui a gente tem um exemplo do artigo do professor Dalmo. Ele trouxe só a primeira capa, né? Então a gente tem aqui introdução, métodos e procedimentos, e aí nas outras páginas tem os restantes das sessões que eram necessárias para essa submissão. Só um comentário aqui, pessoal. Não sei se vocês perceberam, ó, a introdução é bem curtinha e os métodos e procedimentos são bem curtinhos. Existe uma outra modalidade de artigo científico, né? Não diria modalidade, diria uma forma de escrever artigo científico, é o que a gente chama de short report. Gastei em inglês agora, né? Que seria mais ou menos um breve relatório. É aquele artigo que ele não é um resumo, porque ele tem mais palavras do que o resumo e mais informações do que o resumo, e ele também não é considerado um artigo, porque ele não tem, tipo, é tudo muito brevemente descrito, é tudo descrito com poucas palavras. Então tem essa modalidade, tá, de artigo. Tem artigos normais, né, e os short reports, que seriam aqueles artigos mais curtos, mais rápidos, com menos palavras, tá? Se tiver alguma pergunta, pode me parar, pessoal. Tá, também temos a monografia. O pessoal aí da graduação está mais acostumado com esse termo, né? Esse aqui o pessoal conhece. Então, monos significa um só, e graphem significa escrever. Ou seja, escrever sobre um objeto que se tem uma hipótese ou um problema a ser resolvido. É um estudo aprofundado de um tema específico delimitado. Então, a monografia, ela é escrita, né, um texto científico sobre o objeto, que, sobre uma hipótese, né, um problema a ser resolvido. Porém, esse problema ele tem que ser muito bem delimitado, ele tem que ser bem específico e muito bem delimitado. Porque o que acontece às vezes, normalmente, em monografias, assim, a gente não tem muita. A gente ainda não escreve muito, né? Quando a gente vai fazer uma monografia. E a gente sempre escolhe algum assunto que nós gostamos, né? Quando a gente começa a escrever, a gente quer colocar muita informação, quer colocar muita coisa. Às vezes acontece, né, das monografias começarem, né? O professor passa a corrigir nas monografias e tal. Elas vêm com muita informação e ela não especifica um determinado ramo, né? Ela não especifica um determinado problema. Por exemplo, a pessoa quer estudar treinamento de força muscular em diabéticos. Desculpa, ela quer estudar melhor, ó. Ela quer estudar treinamento aeróbio em idosos. Porém, se a gente for estudar treinamento aeróbio em idosos, a gente tem um campo muito grande para percorrer ali, um campo muito grande para pesquisar. A gente pode fechar um pouquinho mais. Então, por exemplo, treinamento para idosos hipertensos, ou treinamento para idosos diabéticos, treinamento aeróbio para idosos diabéticos. Então, é importante deixar um pouco mais delimitado o tema, ou seja, a gente fecha um pouquinho mais a nossa busca, que aí dessa forma a gente consegue deixar a escrita ela mais específica para um assunto apenas, tá bom? Então, a monografia ela normalmente é utilizada para a graduação, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, ou para a pós-graduação, a lato sensu, né, que seria especialização. Essa pós-graduação aqui ela não seria o mestrado, tá, pessoal? E aí temos a ordem dos elementos do trabalho, né, que uma monografia deve ter. Isso também é para teses e dissertações, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma. Então aqui, ó, só para explicar melhor, em amarelo a gente tem os itens obrigatórios.
E em verde temos os elementos opcionais. Eu falo opcionais entre aspas, porque alguns elementos eles são opcionais, mas depende da sua pesquisa, tá? Dependendo da sua pesquisa, ele se torna obrigatório. Então temos a capa, primeiro vem a capa, a folha de rosto, a errata, que é opcional, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, o sumário, que seria onde que está cada subitens, né? E as páginas de cada subitem. O resumo na língua vernácula, que é a língua que a gente utiliza em português. Um resumo em língua estrangeira, que pode ser inglês ou em outra língua. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês já, né, que isso é para monografia. Então, é obrigatório para monografia esse resumo em língua estrangeira, tá? Então, temos as listas, que isso depende do seu artigo, tá? Da sua monografia. Se tiver muita ilustração, você tem que colocar uma lista de ilustração. Se tiver muita abreviatura, você deve colocar uma lista de abreviatura. Temos a introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, e após as referências, alguns outros itens opcionais, como o glossário, o apêndice e o anexo. Tá? Essa imagem aqui é a mesma coisa que a imagem anterior, porém é mostrando a ordem. Tá? Então, assim, mostrando a ordem de uma outra forma de ilustrar, em uma outra forma de ilustrar. Esse slide vai ficar com vocês, depois vocês podem dar uma olhadinha, tá? Tudo que está em asterisco aqui é opcional, ok? Então, uma monografia, ela tem uma certa estrutura, né? Como vocês conseguiram ver ali. E a gente pode separar em elementos pré-textuais, que vêm antes da parte que você desenvolveu, né? Que seria o seu estudo, de fato. Temos os elementos textuais e os elementos pós-textuais, que seriam após o seu estudo. Aquele seria basicamente a documentação, né? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês os elementos pré-textuais. Então, nos elementos pré-textuais temos os obrigatórios, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? A gente tem a capa, a folha de rosto, ficha catalográfica, a folha de apresentação, o sumário, o resumo e o abstract, que seria o resumo em inglês, em outra língua, né? Os elementos opcionais, que seria a errata, a dedicatória, o agradecimento e a epígrafe, e os elementos condicionados à necessidade, conforme eu falei anteriormente. Se o seu trabalho tiver muita tabela, deve ser colocado uma lista de tabela, e se ele tiver muita abreviatura e símbolo, deve ser colocada uma lista de abreviatura e símbolos. Depois dos elementos pré-textuais, a gente tem o elemento textual, que seria a parte principal do texto, ela é sempre exposta de forma ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Pormenorizado seria de forma detalhada, tá? Então, ela é disposta de forma ordenada e detalhada do assunto tratado. Ela deve ser subdividida em seções e subseções que variam em função da abordagem do tema e do método. Então, a depender da sua pesquisa, do tema que você está pesquisando e do método que você está utilizando, ela normalmente já tem seções bem definidas, né? Então, método, introdução, conclusão, resultados, introdução, método, resultados, discussão e conclusão. Isso está muito bem dividido, né? Tem essas seções. E dentro dessas seções podem ter subseções e podem ter outras subseções ainda. Então, eu vou dar um exemplo. Ó. Eu estudo, para o pessoal que estuda aí, desempenho motor. Então, a gente vai pegar, vai avaliar uma equipe, por exemplo, de futebol, e aí tem vários, no nosso trabalho, né, já vai ter todas as seções lá. Dentro das seções dos métodos, vai ter uma seção lá de desempenho, testes de desempenho motor. Então, isso está dentro do método já, tá? Seções método, subseções, desempenho motor. Uma outra subseção de desempenho motor, por exemplo, a gente pode ter subseções para cada teste que a gente utilizou de desempenho motor. Então, subseções.
teste de salto horizontal. Outra subseção, teste de salto horizontal. Teste de velocidade de 40 jardas, de 50 metros. Teste de velocidade de 10 metros, e assim vai. Tá? Então, a gente usa subseções conforme o método pede, a pesquisa pede. Ok? E aí, dentro dos elementos obrigatórios, deixa eu só ver se eu passei certo. Passei certo. Temos a introdução, a justificativa, os objetivos, a revisão da literatura, o método, os resultados da discussão e a conclusão. Para escrever a introdução, quando a gente vai escrever a introdução, a gente deve tomar alguns cuidados, né? Então, aqui a gente já tem uma estrutura de funil, né? Que isso exemplifica como deveria ser a abordagem dos assuntos relacionados ao seu tema, né? Então, ela começa ali de forma bem geral. Então, a gente começa aqui no topo no funil, no topo do funil. Então, a gente aborda vários temas, vários assuntos, mas tudo tem que estar relacionado a seu tema, tá? E a gente vai afunilando e deixando cada vez mais específico para o leitor. Então, para escrever a introdução, ela deve esclarecer e problematizar o trabalho, então ela deve trazer o problema do trabalho, do seu trabalho, pergunta que você quer responder. Ela deve introduzir o leitor ao assunto do estudo. Então, você tem que definir muito bem todos os conceitos que você vai utilizar no seu trabalho. Ela deve abordar a natureza e o raciocínio a ser desenvolvido, então ela tem que ter uma linha de raciocínio, né? Ela tem que linkar todos os parágrafos, um tem que linkar com o outro. Deve evitar-se apresentar os resultados e os discursos grandiloquentes. O que seria, pessoal? Isso aqui é quando o pessoal tenta deixar a introdução muito extensa, sabe? Deixar ela robusta, bonita, quer falar de maneira difícil, de maneira coloquial. Isso não é necessário, tá? Não precisa utilizar muitos jargões também. A introdução ela deve ser sintética e falar sobre a temática central do trabalho, e é a parte mais decisiva para cativar os leitores do trabalho, principalmente aqueles leitores que não estão familiarizados com o tema. Ela deve ser a última parte assim, do trabalho. Isso aqui é uma sugestão prática, tá, que a gente dá. Isso é a última parte a ser escrita do trabalho. Não é obrigatório isso, tá? E aí, como justificativa, a gente coloca ela no finalzinho. Normalmente, a gente coloca ela no finalzinho da introdução, tá? Ela serve para evidenciar a importância do estudo, então traz para a gente, quando você for escrever a sua introdução, o porquê, a sua justificativa, né, que ela vem no final da introdução, o porquê que é importante aquele seu estudo. Você pode fazer isso destacando a sua relevância científica, né, ou seja, para os seus pares, que seriam os outros pesquisadores, e tenta também destacar a relevância social, porque é importante para a sociedade responder tal problema que eu estou pesquisando. Tá? Então, isso é importante. Relate o interesse do estudo. Então, qual é o interesse de fazer esse estudo, né? O que o pessoal pode ganhar com isso? Opa, passei sem querer, desculpa. E aí, como eu falei, né, torna-se parte importante da introdução no relatório final. Então, quando você estiver terminando seu artigo, a justificativa, né, ela te guia, é lógico, mas lá no finalzinho, quando você vai entregar o seu trabalho, ela vai no final da introdução. Então, objetivos. O objetivo, é importante para o objetivo definir com precisão, então ele tem que ser definido com precisão. Um objetivo bem definido, ele facilita o desenvolvimento do projeto, assim como um objetivo mal definido, ele complica o seu estudo. Às vezes acontece, né, do pesquisador ele começar com objetivo e trocar várias vezes de objetivo. Isso resulta numa série de erros na sua metodologia, porque às vezes ele começa com objetivo, né? Escreve uma metodologia
começa a rodar o experimento, e aí no decorrer do experimento, por conta de ficar mudando o objetivo, ele muda também o método, e aí isso não é muito sugerido, tá? Então gasta bastante tempo no método, gasta bastante tempo no objetivo, define muito bem, para que você não seja complicado por isso, tá? O objetivo ele pode ser geral, específico, a depender do tipo de pesquisa que você está fazendo, né? A gente tem o objetivo geral, que é um objetivo grandão, né? E uma série de objetivos específicos. Esses objetivos específicos, eles são feitos para serem atingidos, é lógico, né? Mas quando eles forem sendo atingidos, eles contribuem para que você atinja o objetivo geral, para que você consiga cumprir com o objetivo geral. Tá certo? Temos também a revisão da literatura. Então, na revisão da literatura, temos que relatar o estado atual do conhecimento, ou seja, o estado da arte, né, para o pessoal aí que está familiarizado. É outra nomenclatura. Devemos apresentar a abrangência do assunto e discutir o problema com a literatura. Então, aqui a gente tem bastante espaço para discutir com o que a gente encontra, né? Com os outros artigos, com os outros estudos que a gente encontra. Ela deve ser sistemática e organizada, né? E ela não deve ser exaustiva. Então, ela deve ser abrangente, sim, mas você não pode abranger demais. Porque o que acontece? Às vezes, como a gente escolhe assunto que a gente gosta para escrever monografia, dissertação e tese, a gente fica empolgado e coloca muita informação. E algumas informações não são tão relevantes, então tomem cuidado com isso, tá? E aí, para a revisão da literatura, devemos estabelecer as palavras-chave. Isso aqui, principalmente, pessoal, para quando vocês vão buscar os artigos, tá? Então, isso ajuda muito bem estabelecer as palavras-chave. Agora, no desenvolvimento, né, da pesquisa, de fato, que é a parte experimental, para quem está fazendo experimento, a gente tem... Opa! Desculpa, pessoal. A gente tem os métodos. Para escrever o método, ele tem que ser escrito de forma breve e objetiva, tem que ser curto e grosso, tem que falar o que precisa falar, não pode faltar nada, em poucas palavras, tá? Devemos também, em métodos, caracterizar sujeitos da amostra, então devemos fazer isso muito bem, trazer a média, desvio padrão, por exemplo, de altura, estatura, falar como eles foram coletados, né? O local de coleta, por exemplo, como eles foram recrutados, falar sobre os critérios de inclusão, exclusão do estudo. Devemos escrever a instrumentação e colocar as ilustrações ou modelos nos anexos quando necessário. Então, sempre que necessário, a gente tem que utilizar o anexo. E, a depender da sua instrumentação, você tem que colocar isso no anexo para o leitor conseguir entender. Ok? Devemos falar também sobre todos os procedimentos que utilizamos para garantir a validade interna e externa do estudo. Então, isso tem que ser muito bem descrito. Se a gente tomou esses cuidados e quais foram. Descrever o delineamento do estudo. Então, como que foi, qual tipo de pesquisa, né? Se você fez uma análise longitudinal, transversal, um estudo de corte ou um estudo misto, tem que estar delineado. Devemos expor a análise estatística para os resultados esperados. Não adianta você só chegar no resultado e mandar, plotar lá, por exemplo, um gráfico sem falar o que você fez, se você fez alguma análise estatística ou não. Tá? Então, em resultados e discussão, aqui está junto, pessoal, mas normalmente em sessões separadas, tá? Então, devemos discutir os resultados com o que a gente achou de fato e não com o que a gente gostaria que tivesse achado. Tá? Às vezes isso acontece, o pessoal pesquisa um assunto, tem um resultado, mas discute sobre outro assunto com o resultado que ele não encontrou. Relacione os seus resultados à discussão. Então, sempre quando você estiver discutindo, os seus resultados, sempre que você estiver discutindo na discussão, né, você vai utilizar os seus resultados e trazer outros artigos e fazer comparações entre os seus artigos. Tá?
com seus resultados, com os resultados dos outros artigos, dos outros estudos. Explique como seus resultados se ajustam à teoria. Então, tenta dizer, né, se os seus resultados eles estão de acordo com o que a teoria preconiza, né? Com o que a teoria fala, com o que a teoria diz, ou se está em desacordo. Às vezes acontece. Da teoria falar que acontece X, então, por exemplo, na teoria fala que se você treinar abaixo do limiar anaeróbio, diminui a diabetes. Mas aí na prática, o seu estudo você treinou abaixo do limiar anaeróbio e não diminuiu a glicemia, desculpa, não diminuiu a glicemia. Eu falei diabetes. O seu achado, ele não está de acordo com a teoria, tá? Só um exemplo. Então, interprete suas descobertas, traga os seus resultados e interprete muito bem isso. Então, determinada variável obteve aumento. Isso está ok, eu já esperava isso, que determinada variável tivesse aumento após o experimento. A outra variável, ela teve um decaimento, ou seja, ela diminuiu depois da intervenção. Eu não esperava isso, eu esperava ao contrário. E aí você tem que pegar seus resultados e interpretar. A partir dessa discussão aqui, né, qual variável que aumentou, qual variável que diminuiu, você vai para a literatura para ajudar a interpretar esses resultados, ok? Então, sugire e recomende aplicações de suas descobertas, sempre que possível, pessoal, isso é importante, tá? Traga uma aplicação para a prática científica e para a prática clínica de sua descoberta. E aí, bem no finalzinho ali da discussão, você resume a discussão, né? Dá uma breve... dá uma resumida na discussão para começar a iniciar as conclusões. Não inicie ainda as conclusões, tá? Isso é só para você colocar a conclusão na próxima sessão. E aí a gente vai para a conclusão. Então, na conclusão, você deve enunciar sempre se apoiando nas evidências apropriadas, porque às vezes acontece da pessoa concluir, mas ela não tem evidência para aquela conclusão. Às vezes ela conclui com resultados que ela não coletou, tá certo? Então tome cuidado com isso. Apresente apenas a conclusão e não os resultados. Então, lá na conclusão, às vezes tem pessoa que coloca número. Por exemplo, a frequência de treinamento foi X. Não, a gente não pode concluir com resultados. Então, com os números dos resultados, né? Então, toma cuidado com isso, para não apresentar os resultados. Reporte-se sempre aos objetivos, né? Então, o que o pessoal utiliza aí bastante na conclusão. No início da conclusão ali, na escrita, no início da escrita, já coloca os objetivos, né? E os seus objetivos do estudo, e se eles foram atingidos, tá? Então, essa é uma boa forma de começar a conclusão. Você coloca os objetivos, falam se eles foram respondidos, e aí depois termina a conclusão, tá? E aí, acho que é isso, pessoal. Deixa eu só conferir aqui. Os elementos pós-textuais. O professor Dalmo já está aí? Sim, já cheguei. Já. Tá, eu vou dar sequência, professor? Eu dou sequência aqui, só para terminar os elementos pós-textuais, tá? Então, temos elementos pós-textuais, né? Temos os opcionais, que seria o glossário, o apêndice e os anexos. Só para o pessoal aí, às vezes se confunde, né, com apêndice e anexos. O apêndice é aquele documento que é gerado pelo autor, tá? E aí temos o que seria obrigatório, né? Que são as referências. E o cronograma, se você está falando de uma monografia. Então, as referências, é sugerido, né, que você sempre faça o arquivamento de todas as citações, porque uma vez acontece, às vezes acontece da pessoa ela citar, né, um autor, por exemplo, e não ter, no final das contas, ela não tem um artigo, ela fica só com o nome do autor. Isso causa uma dor de cabeça, tá? Então, para poupar tempo, evita isso. Ela deve ser incluída no final do trabalho. A normatização
ela depende da BNT vigente, ou seja, das normas da BNT vigente. Eu tenho essa mais atual, se precisarem pode me mandar mensagem, tá? Ela deve conter todas as citações, as referências têm que ter todas as citações devem ser referenciadas. Então, se tiver alguma referência ali sobrando, você pode excluir, é lógico, né? Tá, estrutura do trabalho. E aí, só para comentar um pouquinho, né, sobre a diferença da dissertação, ela evidencia a dissertação, pessoal, a dissertação é de mestrado, tá? Então, ela deve evidenciar o conhecimento da literatura existente e a capacidade de investigação do candidato, podendo ser baseada em trabalho experimental, projeto especial, contribuição técnica. Aqui, o grande objetivo, né, da dissertação, do mestrado como um todo, é transformar, né, ou ver se a pessoa ela pode ser um cientista ali, é o início de uma carreira científica, tá? Então, a dissertação, ela é um texto, é como se fosse a monografia, só que ela é um pouquinho mais densa, né? O candidato ao mestrado, né, ele tem mais tempo para fazer e também ele tem que ter mais conhecimento, essa pesquisa ela tem que ser mais relevante. Ai, caramba. Porém, não chega a ser como uma tese. Vou colocar aqui na tese, tá? A tese, ela é de doutorado. Ela deve ser elaborada com base em investigação original, devendo representar o trabalho com real contribuição para o tema escolhido. Então, a tese de doutorado, ela tem um caráter mais de originalidade. Então, sempre que você vê uma tese, ela contribui um pouquinho mais com a literatura. Ela contribui mais com a literatura do que um trabalho de mestrado. Então, ela deve ser uma investigação que ela não foi feita antes. Às vezes, existe, né, dissertações de mestrado que basicamente replicam outros estudos, né? No caso do doutorado, não, ela tem que ser original. E aí, ó, a gente tem aqui que a diferença entre os trabalhos refere-se ao grau de profundidade e originalidade exigido na tese de doutorado. Então, essa é a grande diferença da dissertação de mestrado. Tá? O formato dos documentos da dissertação e da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, ela é condicionada aos programas de pós-graduação. Então, cada programa de pós-graduação tem a sua norma e elas devem ser seguidas, tá? E aí, só mais uma diferença, né? Que para o mestrado a gente chama de grau e para o doutorado a gente chama de título. Bom, e agora? Agora de fato acabou. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, dando continuidade a esse assunto que o Márcio falou, na hora da gente construir o documento, existem algumas regras, algumas diretrizes que a gente segue, como ele acabou de apresentar, existe uma formalidade para isso, né? Agora, eu vou falar mais especificamente a respeito da elaboração estratégica para o projeto de pesquisa, né? Projeto de pesquisa e a construção do próprio documento em si, né? Isso tudo que o Márcio apresentou, ele vai se refletir, vai se configurar no final como um documento, mais ou menos nesse formato daqui. Eu peço licença para apresentar a dissertação de mestrado da Fran. A Fran foi uma aluna mais recente que terminou o mestrado dela, agora em 21, e ela tratou sobre a classificação do estado nutricional de adultos jovens mediante o índice de massa gorda, uma comparação entre instrumentos ou formas de investigação. De forma mais específica, aqui a gente tem a tese da Fran, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho, vou deixar isso aqui do tamanho da largura, não, deixa eu ver um formato melhor, dentro da área visível também não, tamanho real talvez fique melhor, ok. É aqui. Então, basicamente, isso que o Márcio apresentou a respeito das partes, temos aqui ficha catalográfica, os documentos, agradecimentos, resumo,
o abstract, que é uma versão do resumo em inglês, as listas de figura, tal, e tudo mais, e o sumário, que realmente nos dá uma ideia. E, basicamente, o sumário, que resume toda a estrutura do trabalho, né? Notem que temos uma introdução. Essa introdução, o que é? Ela introduz o assunto, o tema. As hipóteses de estudo podem estar implícitas ou podem estar destacadas, como é o caso aqui, os objetivos gerais específicos. Revisão de literatura, os métodos que foram utilizados, tipo de estudo. Aqui, os métodos, o item 4, notem que ele vai até o item 4.6, onde trata da análise estatística, como esses resultados foram, como esses dados foram tratados. Resultados que começam na página 56 e vai até a 53, com tabelas, figuras, etc., a discussão e as conclusões aqui. Então, basicamente, essa é a estrutura. Agora, o que quero trazer aqui de novidade, isso não está em livro nenhum, é exatamente a estruturação dos objetivos. Notem que nós temos um objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo é a parte onde mais a gente trabalha em termos da definição e estruturação de toda a tese, de todo o documento que a gente vai produzir. Enquanto, por um lado, nós temos o resumo, eu costumo dizer, eu falo para os alunos que o resumo é o seu cartão de visita. Então, ele tem que ter um resumo, efetivamente, do seu trabalho, né? Ele começa, geralmente, trazendo no início qual que é o tema de estudo, a avaliação do estado nutricional, esse é o tema de estudo dela, traz aqui a problemática do estudo, objetivo, os instrumentos, a forma como foram tratados, os resultados, principais resultados e a sua conclusão, né? E, para isso, esse delineamento bem desenhado e que deve fazer parte eu digo assim, desse cartão de visita, ele depende do quê? Desse desenho daqui. Então, a construção dos objetivos do estudo, às vezes a gente fala, não, o objetivo é esse. Muitas vezes o objetivo a gente muda, altera, porque ele acaba por definir toda a estrutura, todo o desenho de estudo que vai ser indicado. E é exatamente essas. Então, no objetivo, nós temos os métodos estatísticos, como serão tratados ou respondidos cada uma dessas intenções. Os resultados nos apontam daí para os achados do estudo, qual é o contributo do estudo nesse universo de conhecimento. E, por último, esses achados, por sua vez, nos levam à discussão desses achados, por que aconteceu aquilo, por que esses resultados aconteceram dessa forma, e nos levam já aos highlights, ou às conclusões, aos pontos de destaque, que realmente a nossa conclusão do estudo, como o Márcio acabou de dizer, ela deve estar especificamente, intimamente ligado aos objetivos. Então, nós temos um objetivo de identificar índices, então a conclusão tem que mostrar qual foi concluir a respeito desse objetivo. Quando o objetivo B era comparar referenciais de classificação, a conclusão vai concluir a respeito dessa comparação, se foi possível ou não, e como é que foi isso. Verificar a concordância nesse instrumento e concluir. Averiguar a contingência de classificação e realmente chegar a esse fim. Por isso, encontrar os verbos são muito importantes. Notem que todo bom objetivo, ele começa com um verbo. Objetivo geral é investigar. Objetivo específico é identificar, comparar, verificar e averiguar. Perceberam aqui os verbos? Então, temos aqui identificar, comparar, verificar e averiguar. E aqui nós temos investigar como um objetivo geral. E qual que é a diferença entre um e outro? Bom, exatamente nesse ponto, é nesse enfoque que eu
gostaria de tratar com vocês. Né? Então, a retomar essa estrutura da Fran, aqui é a época onde ainda estava em construção. Olha, como é que a gente constrói? Já tínhamos praticamente definido todos os objetivos, mas precisamos fazer algum tipo de ajuste no último objetivo. Isso aqui é perfeitamente normal, né? E o primeiro passo, como eu disse, é a escolha dos verbos, a escolha adequada desses verbos aqui. E onde é que nós temos isso, uma referência sobre isso? Aqui, eu gosto de usar muito esse instrumento, a hora que a gente vai escrever as nossas dissertações e teses de doutorado. Isso aqui, geralmente, os alunos só têm acesso na hora que vão, mas isso aqui já está disponível lá na página do grupo de estudo, esse documento que trata dos verbos que podem ser utilizados na redação de objetivos, né? Determinados de. E aqui, então, nós vamos ver propriamente o documento. Deixa eu deixar ele aqui também no tamanho... Não lembro como eu deixei, acho que é tamanho real. Tá? Esse é um documento que está em espanhol, mas é tranquilamente inteligível, né? Fácil de entender. Então, é um material sobre verbos, palavras de ligação, bibliografia e etc. É um documento de 11 páginas só, está disponível, podemos disponibilizar isso aqui para todo mundo. Né? Mas qual que é a riqueza disso daqui? Que ele trata dos verbos que podem ser utilizados para a redação dos objetivos, considerados de verbos para objetivos gerais e verbos para objetivos específicos. Note que nós temos duas colunas de verbos aqui. Então, existem verbos que são mais adequados para os objetivos gerais. Por quê? Porque eles tratam de uma abrangência mais genérica. Analisar é muito mais genérico do que advertir. Calcular, mesma coisa, do que analisar, categorizar, comparar, compilar, concretizar, contrastar, criar, definir, demonstrar. Então, aqui é uma lista de verbos que são recomendados para serem utilizados para objetivos gerais. Então, a gente sempre começa. O objetivo geral desse estudo foi gerar um conhecimento a respeito disso, ou foi fundamentar um conhecimento específico a respeito de determinada área, ou formular equações capazes de definir composição corporal de forma multicompartimentada, ou propor um modelo preditivo de composição corporal capaz ou reconstruir. Notem que eles já nos levam a uma aplicação mais abrangente, mais genérica. E como que a gente vai atender a esse objetivo geral? Através dos objetivos específicos, que é o fracionamento, é a redução desse objetivo geral em objetivos mais específicos, como o próprio nome diz. E por isso que daí o objetivo específico pode ser calcular, que também pode ser lá no geral, mas aqui de forma mais específica, calcular, qualificar, categorizar, comparar, compor, conceituar, considerar, contrastar, deduzir, definir, e por aí vai. Tá bem? Então, como se elabora objetivos de investigação? Então, temos aqui objetivos, termos, verbos mais adequados para gerais e para específicos. Esse documento ainda, ele traz uma forma de classificação desses verbos de acordo com níveis de exigência cognitiva. Né? Existe um método que é utilizado para elaboração de avaliação cognitiva. Né? Um método baseado na taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, o que ela faz? Ela apresenta questões com níveis de profundidades diferentes. E esse nível de aprofundamento das exigências das questões, esse conceito dos níveis de exigência estão mais ou menos replicados aqui, nesse processo metodológico da investigação, para fazer um desenho de investigação. Então, nós temos um nível, desde um conhecimento, que é um nível mais elementar,
primeira coisa primeira apropriação de determinado conhecimento de determinado assunto, determinado objeto de estudo, é o conhecimento daquilo. Você conhece IMC? Você conhece composição corporal? Então, aqui você tem os verbos conforme níveis de conhecimento. E eles passam a ter um grau de aprofundamento à medida que se avançam os níveis desse conhecimento, né? Então, tem aqui, o segundo nível é o nível de compreensão. Concorda que compreensão é mais aprofundada do que conhecimento? Você conhece o fulano? Ah, conheço. E você conhece primeiro alguém, uma pessoa. Depois você começa a ser namorado dessa pessoa. E aí, assim, para isso você precisa compreender bem essa pessoa, né? E um nível mais avançado é uma aplicação daquele conhecimento a uma realidade. Ou seja, eu posso conhecer a possibilidade da estimativa da composição corporal. Depois eu tenho que compreender que existem métodos diretos, indiretos, duplamente indiretos. Aí eu tenho que saber quando ou como aplicar cada um deles. Então, como que eu aplico o método direto, quando o método indireto, quando o método duplamente indireto. Então, a aplicação deles é diferente. Um nível mais aprofundado seria fazer uma análise, né? Olha, no entanto, ao fazer mesmo uma aplicação de forma mais específica, uma determinada população, eu preciso analisar os resultados obtidos, né? Quer dizer, então é um nível mais aprofundado. E a síntese é mais aprofundado ainda, porque eu preciso conhecer características dessa população, características desse método, para ser capaz de, ou seja, em síntese, então é isso. Então, por exemplo, o objetivo do estudo pode ser sintetizar os conceitos elaborados a respeito de modelos diferenciados da composição corporal para, né, e determinar assim o objetivo. E o nível mais elevado que existe, que é o nível 6, que é uma avaliação. O que é avaliação? Avaliação não é medir, não é medidas de avaliação, não é medir. Avaliação é julgamento disso tudo. Ou seja, a partir do conhecimento, compreensão, aplicação, capacidade de análise e fazer uma síntese disso tudo, então eu vou avaliar. Quem faz uma avaliação? Geralmente é quem tem uma grande expertise no assunto, quem tem uma capacidade de olhar para todo o cenário, todo o corpo de conhecimento produzido a respeito de determinado assunto, ser capaz de avaliar, ou dizer, desenhar o estado da arte. Olha, podemos avaliar, portanto, que os estudos da composição corporal, no nível metodológico, envolve questões dessa natureza, assim, assado, precisa considerar isso, aquilo, tá? Ou seja, é quase que uma filosofação em cima de uma temática que precisa ter um conhecimento, um nível de conhecimento bem mais aprofundado para chegar a esse nível, tá bem? Então, aqui nós temos alguns termos que são utilizados no nível 1, no nível 2, nível 3, ou seja, e nós podemos perceber que os verbos eles podem ser agrupados, então, conforme o nível de investigação que é utilizado. Então, por exemplo, os projetos de graduação, isso aqui é suficiente. No mestrado, a gente espera que usem esses verbos aqui. No doutorado, espera-se que use desde síntese ou avaliação disso, alguma coisa dessa natureza. Ok? Notem lá no trabalho da Fran, que a gente mostrou aqui, a dissertação. Opa, qual que é a primeira palavra utilizada? Investigar. Ele trata-se de um objetivo geral, não é? Trata-se... E agora, como é que eu vou para essa... Onde é que eu estava aqui, né? Trata-se de um objetivo geral, que é investigar, mas é um nível de aprofundamento 4, mestrado. Talvez para doutorado era bom que tivesse por aqui. Enquanto que os demais termos, quais os outros termos utilizados? Identificar, comparar, verificar e averiguar. Né? Então, a gente pode ver que onde é que estão esses outros termos
por nível ou se estão de forma mais específica para objetivos específicos ou objetivos gerais. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria vos trazer aqui a respeito da determinação disso. Uma outra questão, uma vez vencida essa questão da definição dos objetivos gerais e os específicos, a outra é a questão da estrutura. E o que essa estrutura aqui me dá de desenho? Né? Então, notem aqui que eu tenho, por exemplo, algumas respostas aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai voltar para essas caixinhas que estão aqui. Mas o objetivo geral, ele fala assim, identificar os índices corporais derivados da DEXA, bioimpedância e dobras cutâneas, considerando diferença entre sexos. Então, quando eu falo identificar os índices corporais derivados de 3 instrumentos diferentes, eu estou já tratando de uma estatística descritiva, concorda? E quando eu falo aqui no final, considerando diferenças entre sexos, então aqui eu já tenho um outro objetivo, que é uma comparação entre sexos, ou seja, então eu já tenho a estatística descritiva que vai tratar de apresentar esses resultados aqui, esses índices corporais derivados de 3 instrumentos diferentes, e eu tenho uma comparação de sexos, que é o teste T, com nível de significância, P igual a alguma coisa, que está aqui. E a hora que eu já tenho isso definido, eu identifico, isso aí vai ser a minha tabela número tal. Ok? Essa estrutura está mais ou menos colocada aqui. Notem. Então, eu tenho um objetivo geral, eu tenho um objetivo específico, e eu tenho uma estratégia estatística determinada para cada objetivo desses. Ok? Então, no meu primeiro objetivo de investigar, é investigar o quê? Notem como é que está aqui. Investigar diferentes métodos de classificação. Vou pegar esse outro aqui, que talvez esteja mais limpo. Investigar diferentes métodos de classificação e categorias de estado nutricional, segundo o índice de massa gorda referenciado por DEXA, em amostras brasileiras de adultos jovens, de ambos os sexos. Isso aqui é bem genérico. Aí eu venho especificamente observando cada um deles aqui. Né? Então, eu tenho investigar. Então, investigar esses métodos de índice de massa gorda. De forma mais específica, eu quero identificar alguma coisa, considerando as diferenças entre sexos. Identificar os instrumentos, considerando as diferenças entre sexos. O segundo objetivo era comparar. Notem aqui. Comparar referenciais de classificação do estado nutricional. Bom, e aí depois eu tenho verificar a concordância entre instrumentos e, por último, averiguar a combinação deles. Então, eu tenho identificar os métodos, considerando as diferenças entre sexos. Segundo objetivo específico, comparar esses índices. Então, eu quero comparar eles aqui. Terceiro objetivo, verificar se eles concordam. Então, aqui eu mostrei como que é, disse se tem diferença entre sexos. Aqui eu faço uma comparação entre os resultados obtidos de cada um deles. E aqui eu faço uma verificação se eles concordam ou não, se pode ser usados de forma substitutiva. E, por último, eu averigo uma combinação entre essas classificações. Eu tento combinar isso. Será que bate? Será que não? E isso daqui já me direciona uma estratégia estatística para cada um deles. Para identificar, eu preciso da estatística descritiva, onde eu tenho média, desvio padrão e algumas informações importantes que eu já posso decidir colocar aqui na minha tabela. Por exemplo, intervalo de confiança, valores mínimos e máximos, tal. Como que eu vou apresentar esses dados, esses resultados descritivos aqui. Ok? Num segundo momento do mesmo objetivo, eu também preciso fazer uma comparação das diferenças entre sexos, se é que elas existem, e quando é que aconteceram. Por isso que eu tenho o teste T e com a significância estatística previamente estabelecida em P menor que 0,05. Ou seja, eu quero ter uma certeza de 95% de certeza
em dizer que eles são diferentes ou não são diferentes. Por isso que eu assumo uma significância de 5%, que é um erro de 5% de tolerância. O segundo objetivo, que era comparar índices, então eu vou usar o gráfico do Hattori. Nós vamos ver o que é esse gráfico. Esse aqui é uma estratégia que a Fran, na revisão de literatura, ao estudar sobre o assunto, descobriu que os caras utilizaram esse gráfico aqui. E ela propôs, inclusive, uma mudança. Então, ela fez quase que uma tese dentro da tese. Né? Ela fez quase uma dissertação, uma outra dissertação dentro da dissertação. Inclusive, nós temos que publicar isso daqui, que não foi publicado ainda. Se a Fran for assistir essa aula, esse vídeo aqui, ela lembre-se disso, temos que tratar disso. Verificar a concordância entre esses métodos. Verificamos como? Então, estabelecemos a estratégia estatística de comparação de métodos. Geralmente, eu utilizo o gráfico de Bland e Altman, que me dá uma ideia boa disso. E, por último, para averiguar a combinação dessas classificações, eu fiz uma tabelinha de uma tabulação cruzada. Isso aqui é uma estratégia simples, tal. Então, ou seja, nós acabamos de desenhar a estratégia estatística para mostrar esses resultados, para responder de forma específica cada objetivo específico. Tá bem? Então, esse é um desenho, e como eu disse para vocês, isso daqui não está em nenhum livro, não está em nenhum artigo ainda. A gente pretende escrever alguma coisa a respeito disso, né, sobre formalização ou estruturação ou desenho estratégico de projeto, né, que envolve isso daqui. Então, vamos lá, rapidamente. Identificar as considerações. Estatística descritiva. Então, isso aqui resultou nessa descrição, na tabela 4, aquilo que eu falei lá para você, que eu mostrei lá atrás para vocês. Estava planeado no documento, estava planejado no documento dela. Temos aqui etnia, estilo de vida. Então, isso aqui foi o que a gente achou interessante, importante mostrar como uma descrição étnica e estilo de vida dos adultos jovens de ambos os sexos, masculino e feminino, tal, e o percentual, o N percentual de cada um deles. Aqui uma legendinha para explicar, porque a tabela ela tem que ser autoexplicativa. Tudo que está aqui na forma de símbolo, na forma de letra tal, tem que ser explicado. O que é o asterisco? O que é o N? O que é uma coisa ou outra? Asterisco, a etnia. Classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para etnia. Pardo, preto, branco, preto, pardo e amarelo. Ok? Então, essa foi a estatística descritiva. Mas temos uma ainda, dentro da descritiva, uma outra parte de descritiva com o teste T. Então, nós temos aqui uma tabela número 5, que é uma comparação entre as variáveis. A gente não quis misturar variáveis qualitativas com variáveis quantitativas. Por isso que a gente fez a tabela 4 e a tabela 5. Tá? E essa tabela 5 aqui ela é bem grandona. Ela tem aqui, ó, continua. Essa aqui é só a primeira parte dela. Mas é só para a gente ter uma ideia. Então, onde nós temos a unidade da variável, se ela é em metro, em quilo, o que é. A média, o desvio padrão do feminino e do masculino, já tem o N de cada um deles aqui. E aqui a comparação entre masculino e feminino. Lembra que o objetivo 1, a parte 2 do objetivo 1 dela era a comparação entre sexos? Se havia diferença estatisticamente significante entre homens e mulheres? Eles só não foram diferentes na idade. O resto, o P sempre foi menor do que 0,05, ou seja, então homem e mulher sempre é diferente em tudo. Por isso que eles têm que ser analisados de forma distinta. Corpo de homem é uma coisa, corpo de mulher é outra coisa. Então, essa diferença biológica que existe entre homem e mulher não pode ser tratada tudo da mesma forma. Então, essa é a primeira grande contribuição e grande informação dessa tese da Fran. Tá? Depois, o outro objetivo, que foi comparar os índices, nós comparamos através do quê? Do gráfico do Hattori. O gráfico do Hattori é isso daqui, quer dizer, era uma coisa mais complicada do que isso daqui. A Fran, na verdade, simplificou. Mas é uma possibilidade de você ver
comparar diferentes formas de classificação nutricional, do estado nutricional. Aqui nós temos um método do estado nutricional que classifica em obesidade 1, excesso de gordura, normal, déficit suave, déficit moderado, déficit severo, com outro método que fala de obesidade, de sobrepeso, né, baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, com outro método ainda, que é o método do IMC, que trata de outras formas de classificação. Aí as linhas de classificação aqui se cruzam e mostra quando os mesmos sujeitos foram classificados de forma similar para os 3 métodos, ou quando diferiram. Por exemplo, esse pessoal que foi classificado como normal aqui e aqui, nesse método, esse aqui é normal, mas aqui está considerado como sobrepeso nesse outro método. Percebe? Então, os extremos aqui está com déficit suave de sobrepeso, né? Déficit suave aqui. Então, aqui, que é magreza suave, nesse método está classificado como normal, tá vendo? Então, esse tipo de comparação, em raios ou em radianos, é bem interessante. Claro que ela aprofunda nisso, explica, ela mostra aqui os resultados para mulheres, do grupamento feminino, grupamento masculino, mas são as formas de classificação. Agora, será que essa diferença, esse sujeito que foi classificado aqui como magreza suave, esse método, enquanto que nesse método ele foi considerado como normal, ele não é o único caso. Será que essa diferença ela é estatisticamente significante? Né? Quer dizer, foi a concordância entre os métodos. Foi outro objetivo, verificar a concordância entre métodos. Por isso que daí ela apresenta o Bland-Altman aqui, né? Onde nós temos o método 1 comparado com o método 2. No caso aqui, o método da comparação aqui foi aqui no caso comparou a concordância entre o estabelecimento dos índices de massa gorda, né, feitos por DEXA e feito por bioimpedância. Aqui nós vemos a concordância que houve entre eles, né? Isso aqui para o feminino. Aqui a concordância entre bioimpedância e DEXA, e aqui a concordância entre DEXA e dobras cutâneas. Aqui é a turma do masculino, que é o feminino, e aqui é o masculino. Também comparou bioimpedância com DEXA, e aqui comparou dobras cutâneas com DEXA. Quanto é que eles concordam para homens e para mulheres com a bioimpedância, e quanto é que a DEXA concorda com dobras cutâneas para mulheres e para homens aqui. Tá? Então, a comparação entre os métodos, que era o objetivo geral, comparação, investigar os métodos, né? Bioimpedância, dobra cutânea e tal, para a determinação do índice de massa gorda. E, por último, a verificar a combinação dessas classificações. Aí é aquilo que a gente falou no gráfico do Rattori. Se esse cara aqui, o fato dele ter sido classificado aqui como magreza suave e estar como normal segundo esse método, isso aí é relevante? Isso dá diferença? Então, aí a gente faz uma tabulação cruzada, é uma combinação entre esses métodos, para ver a forma de classificação, né? Por exemplo, do índice de massa gorda, um DEXA severo, aqui no caso faltou colocar masculino e feminino, né? Índice severo, para déficit severo, moderado, pequeno, ou seja, uma forma de classificação aqui e outra aqui. E quanto é que eles concordaram? Aqui uma concordância de 100%, aqui a concordância foi de 60%, e aqui de 23%. E no outro método aqui nós temos uma concordância 40, 72, 100 e 100. Né? E aqui nós temos o total dos 100% nos dois casos. Tá? Então, essa tabulação cruzada, ela mostra quando é que nós podemos confiar completamente nisso, que eles dão 100% de concordância, no caso, quando a gordura é extrema, ou quando não. Né? Quer dizer,
houve concordância em quantos por cento dos casos. Isso nos permite avaliar quanto é que a gente pode confiar nisso. Se a diferença foi estatisticamente significante. Foi. Notem que a significância estatística não aparece aqui, mas ela está aqui na nota, na legenda. Né? Então, para a Bia não foi, mas para a dobra escutânea foi. Então, para a Bia, a gente tem até uma aceitação com a Dexa, mas para a dobra cutânea, não. Enfim, isso aí é a interpretação do estudo dela, ela discute isso e tal. Ok? Não interessa, aqui não é essa a intenção do estudo. Bom, e depois que nós achamos esses resultados, o que a gente faz? Quando a gente encontra, nós temos, então, duas possibilidades. Já uma possibilidade de encontrar a discussão, pontos para discussão e para conclusões, ou o direcionamento dos highlights, que alguns artigos pedem highlights. O que são os highlights? São os destaques do teu estudo. Né? E eu sempre falo para os alunos, falo, olha para os dados conversam com você. E a hora que a gente olha para esses dados aqui da tabela que se tornou tabela 5, na verdade, ela era 6, aqui ela virou 5 no trabalho final. Aqui nós temos os achados e conclusão. Né? Então, note que aqui eu falei para ela, olha, Flan, talvez isso nos ajude a pontuar os seus achados e conclusões. Essa foi nossa intenção ao destacar nos objetivos como e onde seriam respondidos. Tá? Então, objetivo específico A. Aqui nós temos o achado. Então, o que essa tabela está me dizendo? Que a composição corporal entre sexos é diferente em todas as comparações. Notem aqui, em todas as comparações, exceto idade. Em todas as demais comparações, a diferença foi estatisticamente significante. Então, esse é um achado do estudo dela. E o que esse achado nos leva? Nos leva a uma conclusão. Qual que é a conclusão? De que os homens e mulheres são diferentes? Não, isso aí é um achado. Eu tenho que, como conclusão, eu concluo o que aquele achado me diz. Qual é a inferência desse achado? Ou seja, a proposição de valores referenciais dos índices corporais deve sempre ser de forma específica para cada sexo. Né? Então, é aquilo que o Márcio falou. Tem muita gente boa concluindo com resultado. O achado é o quê? Que homens e mulheres foram diferentes. Portanto, pode-se concluir que homens e mulheres são diferentes. Isso aí é resultado. Isso você já mostrou lá no resultado. É o que isso significa? Qual que é a implicação disso? O que isso significa? Bom, isso significa que quando a gente vai tratar de índices corporais, a gente tem que sempre tratar os sexos de forma diferente. Ou seja, isso deve ser sempre de forma específica para cada sexo. Os homens têm seus parâmetros, as mulheres têm seus parâmetros. Então, por isso que não dá para usar o mesmo parâmetro para sexos diferentes. Cada sexo tem o seu. Tá? A mesma coisa aqui no Hattori. Qual que foi o achado? Os índices corporais classificam o estado nutricional de forma distinta. É o que eu mostrei lá para vocês. Esse sujeito que foi classificado como normal aqui ele foi classificado como magreza suave. Aqui esse outro sujeito aqui que foi considerado com déficit suave, aqui magreza suave, ok, aqui concordou. Mas aqui, esse sujeito aqui que foi classificado como magreza suave, nesse índice daqui, ele foi classificado como déficit severo. E a hora que a gente vai lá para aquela validação cruzada lá, aquela comparação cruzada, isso aqui se torna mais discrepante ainda. Então, índices corporais classificam de forma distinta. O que eu posso concluir com isso? Cada índice deve ter seus próprios valores de referência, de forma independente, ainda que possa haver certa interdependência de índice de massa gorda e índice de massa isenta de gordura. Tá? Então, essa foi uma conclusão com base nesse achado. Mais um aqui, do Blunt e Altman, lá, que eu mostrei para vocês, a comparação entre métodos, né? Aqui, no caso, está comparando o método de bioimpedância com DEXA. Aqui é dobra cutânea e DEXA.
e a gente viu uma tendência, embora esteja dentro de um intervalo de confiança aceitável, nós temos uma tendência dos valores mais baixos estarem muito diferentes dos valores acima, né? Então, quanto essa tendência aqui, ela fala alguma coisa. Era melhor que tivesse mais numa linha horizontal. Nota, essa aqui permitiu até um intervalo de confiança um pouco menor, que variou de 0 a menos 3,8. Isso aqui de 2 a menos 6,2. Nós temos um intervalo, nós estamos falando da mesma unidade, em milímetros, né? Em índice, peso dividido pela estatura ao quadrado, né? Peso disso, ou volume, essa massa dividido pela estatura ao quadrado. Então, eu tenho aqui esse achado. Não houve concordância entre os instrumentos. Ou seja, Bia e Dexa, dobra e Dexa, a gente vê que não houve concordância entre os instrumentos. Não é uma concordância... Até porque isso aqui, ó, essa linha contínua que era para estar no zero aqui, está aqui embaixo. Então, teve um desvio de menos 2, né, nessa curva de distribuição. Quer dizer, mais 2, mais 4, mais 6, menos 2, menos 4, menos 6. Então, é uma diferença muito grande. Então, não houve concordância. Por não haver concordância, o que é que eu concluo? Não podem ser utilizados de forma intercambiária para a aplicação dos valores referenciais do Yannis. Por quê? Porque um dos artigos base dela mostrou que o pessoal utilizou dados da DEXA para fazer essa classificação nutricional. Né? E se eu não usar DEXA? E se eu usar BIA ou se eu usar dobra cutânea? Então, aqui ela está mostrando que eles foram tão diferentes que eu não posso usar os valores referenciais propostos por Yannis, que é um colégio americano que faz sistematicamente análise e estudos de composição corporal a nível populacional. Eles estabeleceram valores a partir de dados da DEXA para essa classificação. Eu não posso utilizar esses mesmos valores do Yannis para classificar esse índice de massa gorda, se isso é medido com dobra cutânea ou com bioimpedância. Né? Então, assim, tem um achado e já tem a conclusão. Mas esses resultados, eles também podem nos dar indicativos para a discussão. Lembra que eu falei para vocês? Aí é um caso de refletir um pouco mais em cima desses resultados. Né? Por exemplo, esse daqui é um outro estudo do Vitor, tá? Não é o mesmo estudo da Fran, porque o Vitor ele fez uma comparação com idosos, da força muscular de idosos, né? E ele comparou os sinais eletromiográficos da força normal do vasto lateral e da força normalizada do bíceps femoral. Então, aqui nós temos 2 grupamentos musculares e ele comparou 3 grupos de idosos com a força pequena, classificados como fracos, idosos médios, que tinham uma força média, e os idosos considerados como fortes. E aqui tem uma comparação entre eles, né? E o desenho da curva normalizada e o número de repetições no teste isocinético, para avaliação do percentual de força muscular. Então, temos aqui a avaliação em percentual e aqui número de repetições no equipamento isocinético. Então, realizaram até 15 repetições, tá? E ele comparou, então, por exemplo, os 2 músculos aqui, tá? Então, nesse achado daqui, foi percebido que a partir da repetição de 10 para 12 repetições, havia uma queda brusca. Notem que aqui eles quase que mantêm a força. Chega aqui, há uma queda, há uma caída aqui, né? Então, diante desses achados, os achados estão aqui, tá? Depois, se quiserem, leiam aqui. Mas, principalmente, atingiram os maiores picos, maiores forças, perto da 8ª repetição. Aqui, ó. Todos eles, praticamente, tiveram seus maiores picos na 8ª repetição, tanto para um músculo quanto para outro.
mas também finalizaram com as menores intensidades de sinal na 15ª repetição, ou seja, perto da 14 ou da 15, repetição número 15, por onde eles apresentavam os menores. Então, os maiores picos foram perto da 8ª e os menores valores foram para eles, independente do grupo aqui. Então, na discussão, isso confirma o achado principal do estudo de que a intensidade de esforço, ou seja, o recrutamento de unidades motoras, independe da capacidade de força individual do idoso. Ou seja, não importa se o idoso é fraco, se é médio, se é forte. A tendência foi a mesma para os 3 grupos, né? Então, essa é uma discussão que pode se fazer. Ele não apenas apresentou o resultado lá dos resultados, mas aqui já traz para a discussão que, independente do tipo de força, o recrutamento de unidades musculares acontece de forma equivalente para fracos, médios ou fortes. E é isso que ele, né? Então, isso aqui já dá argumento para a discussão dele. E aqui tem outra discussão. Essa redução do sinal da eletromiografia sugere diminuição voluntária de esforço ou participação antagônica, né? Então, essa redução que tem aqui já nos dá margem para uma outra discussão. Deixa eu ver. Ela está aqui. Essa redução de sinal sugere diminuição voluntária do esforço antagônica do bíceps femoral. Na 5ª repetição, uma vez que nas demais musculaturas os idosos fortes sinalizaram as maiores intensidades de ativação. Aí vai lá, reporta para a figura 6A, B e C. É outra figura lá, né? Ou seja, ele dá o endereço. Notem que aqui eu tenho discussão e aqui eu tenho achado. Então, a gente vai trabalhando assim, com base nos resultados. A hora que eu olho para as tabelas, para as figuras, eu já tenho logo aqui o achado. Eu já posso, com esse achado, já começar a concluir. Mas a hora que eu vou na discussão, nos resultados aqui, eu já começo a criar argumentos por que aquele comportamento se deu daquela forma. Então, aqui eu já tenho argumentação para a discussão. Isso aqui, gente, facilita uma barbaridade na hora de escrever a discussão. Você faz essas caixinhas com esses insights que você tem na hora que está olhando isso daqui, isso aqui já te dá argumento para lá. Então, ou seja, então eu posso utilizar isso daqui, esses resultados, ou apresentação dos resultados, já para a discussão ou para o achado. Note aqui o mesmo exemplo, da mesma figura, do mesmo trecho. Qual que foi o achado? Nos testes de repetição com idosos fortes, atingiram os maiores picos na 8ª repetição, mas também as menores intensidades na 5ª repetição. Isso a gente pode ver lá na figura. Conclusão: sujeitos mais fortes atingem os maiores picos de eletromiografia da força, mas também apresentam as quedas mais acentuadas nos sinais de eletromiografia em exercício de força de resistência. Ou seja, os mais fortes apresentam os maiores picos, os picos mais altos, mas também, a hora que você vê um trabalho de resistência, são aqueles que apresentam os valores mais baixos, valores relativos mais baixos, porque essa aqui é a força relativizada, tá? Do que os sujeitos mais fracos, ou seja, quem tem menos força, ou força média, apresenta menos pico, mas uma queda menor. E os mais fortes apresentam maiores picos, mas uma queda maior também. Esse foi o grande achado do estudo do Vitor. Tá? E aí, como é que a gente pontua esses achados? Exatamente a partir daquelas caixinhas lá que a gente fez. No caso do Vitor, a gente optou por fazer em formas de pontos mesmo. Isso aqui os achados do estudo assim podem ser pontuados. Então, a gente fez uma pontuação dos achados para facilitar a escrita da conclusão. Todas as musculaturas geram força de forma semelhante, mesmo em níveis de ativação menos elevados, né? Isso aqui já é uma conclusão do estudo dele. Existem diferentes expressões de força muscular dentro de um grupo de idosos. Ou seja, tem idosos fracos, médios e fortes. Independentemente do nível de força apresentado pelo indivíduo,
valores relativos de ativação muscular são semelhantes, mesmo em testes diferentes, não interferindo nas capacidades funcionais individuais. Portanto, característica individual deve sempre ser levada em conta ao se prescrever exercício dos idosos. Ou seja, independente se é um idoso fraco, médio ou forte, o comportamento eletromiográfico foi sempre igual. O número de recrutamentos de unidades motoras aconteceu de forma proporcional à força de cada um. Por isso que você sempre tem que considerar a carga de treino de forma individualizada também. Por isso que a gente faz teste de carga de força, para poder depois prescrever de forma específica, levando em conta, prescrever exercício de idoso, levando em conta a característica individual de cada idoso. Tá? A ativação muscular média nos mostrou que, apesar dos níveis de ativação serem os mesmos, os idosos apresentavam diferentes necessidades para ativar musculatura em ambos os testes. Ou seja, poucos idosos apresentavam níveis de ativação próximos de 100%, o que nos mostra a possível facilidade em executar os testes. Né? Ou seja, e isso, como eu disse, também nos dá direção para a construção dos highlights. Né? Esses highlights, algumas revistas pedem isso. Esse aqui é um outro artigo ainda, é um outro estudo, acho que é um artigo do Pedro, não, é o artigo meu lá, que a gente testou modelos alienígenas, ou seja, modelos de outras nacionalidades em população portuguesa e brasileira. Né? E aqui, então, estão os highlights, quer dizer, são os achados principais, aquilo que é o destaque, que normalmente as revistas que pedem esses highlights, eles querem dizer assim, logo de cara, qual foi a tua contribuição na ciência? Qual que é o seu achado? O que você traz de novo nesse corpo de conhecimento? E quando a gente faz pesquisa, realmente, para publicar em boas revistas, você tem que ter esses achados, tem que ter esses highlights, né? E aqui são os highlights que a gente achou no estudo para colocar lá. E como é que a gente apresenta esses highlights? Na verdade, ele é quase que já uma apresentação desses resultados de uma forma comentada, já direcionando para uma conclusão. Isso tudo numa frase, numa sentença. Note aqui, ó, eu tenho uma linha e meia praticamente. Aqui eu tenho 2 linhas e um pouquinho mais. Aqui eu tenho 1 linha e meia para esse highlight. Tá? Então, o highlight é uma capacidade de síntese. Isso aqui é um exercício muito importante, muito interessante, que nos torna a nossa escrita mais acurada, mais aperfeiçoada. Né? E vejam aqui, por exemplo, idosos portugueses da comunidade são fortes, as mulheres, e tiveram melhor capacidade. Os idosos portugueses foram mais fortes e tiveram maior capacidade funcional para ambos os sexos, comparado àqueles brasileiros, aos idosos brasileiros. Notem aqui, então, que na comparação, percebeu-se que as mulheres eram mais fortes e ambos os sexos tiveram melhor funcionalidade, capacidade de funcionalidade do que os brasileiros. Os idosos portugueses, as mulheres foram mais fortes do que as mulheres brasileiras e ambos os sexos eles tiveram melhor funcionalidade do que os brasileiros. Note que isso aqui já é informação de vários resultados. A gente apresentou esses resultados aqui em várias tabelas, figuras ou várias formas. Só que aqui eu trouxe de uma forma muito sintética, numa linha e meia praticamente. Isso é o highlight. Então, essa aqui é um exercício bastante interessante. Eu procuro pedir, a hora que nós estamos escrevendo artigos, para os autores escreverem os highlights, mesmo que as revistas não peçam. Porque isso aqui é um exercício de capacidade de síntese e juntar todo o seu resultado. Ok. Qual é o seu achado? Qual é o teu contributo para a ciência? O que é que tem de novo aqui? Então, de novo, aqui tem isso.
portugueses e brasileiros idosos são diferentes. Eles são mais aptos funcionalmente de ambos os sexos e as mulheres são mais fortes. Outro highlight: quando o teste de força do isocinético dos idosos portugueses foram normalizados com os valores, os expoentes alométricos americanos ou brasileiros, a acurácia para identificar a limitação ou fraqueza muscular foi aumentada para ambos os sexos. Ou seja, só para explicar para vocês, existem valores alométricos para normalização da força pela massa corporal. Só que isso não tinha sido feito para os portugueses, porque português não tem esses índices. Então, foram utilizados índices de brasileiros, que são os idosos brasileiros, que foram comparados aqui, e outros índices americanos. E a hora que portugueses foram normalizados, ainda que eles não tivessem os índices próprios, houve melhora, houve um increasing, houve uma melhora na determinação da limitação funcional ou fraqueza muscular desses idosos para ambos os sexos. Ou seja, mesmo utilizando índices de outras populações, que não é específica, eles foram positivos para poder ajustar melhor a classificação da força desses idosos portugueses. Esse foi um segundo grande achado do estudo. Né? Terceiro, alometria, portanto, né? Com expoentes estrangeiros, expoentes alométricos de população forasteira ou estrangeira, foram capazes de remover a influência do tamanho corporal sobre a força de extensão de joelhos, aqui no caso, né, dos idosos portugueses. Ou seja, então, a alometria ela foi eficaz para corrigir essas distorções, principalmente dos casos extremos, os idosos que tinham uma grande compleição física ou uma pequena compleição física, aqueles que estão nos extremos, né? Ou a influência do tamanho corporal sobre a força, ela foi minimizada quando foram utilizados, então, esses modelos alométricos. E, por último, 8 modelos alométricos para mulheres e 3 para homens foram válidos para identificar a limitação funcional de fraqueza muscular diante de todos os modelos testados. Então, foram testados uma porção deles, eu não lembro, Pedro está aí, pode me ajudar, acho que foram 14, sei lá, 12, sei lá quantos modelos. E 8 deles se mostraram eficazes, ainda que não específicos para os idosos portugueses. Esse era o estudo, tá bom? Aqui eu só trouxe para mostrar para vocês que é uma forma, a escrita de um highlight, ela é bastante útil para nortear os nossos achados, nortear a nossa discussão, nortear a relevância do estudo, ou para que é que ele veio, porque é que o estudo foi feito. Né? Então, de repente, antes mesmo de começar qualquer escrita científica, melhor a gente olhar os dados, dar uma brincada com os dados, o que é que temos aqui, o que achamos? Achamos isso, isso e isso. O que isso nos diz? Isso aqui nos diz isso, aquilo e aquilo. Ok, então eu tenho de pronto meus highlights. E aí, a partir dos highlights, eu vou desenvolver os meus resultados, a discussão, com base naquelas dicas que eu acabei de passar para vocês aqui, onde eu tenho o achado, a conclusão, a discussão, e papapá, e por aí vai. Tá bem? Então é isso, a minha parte é pequenininha aqui. Eu achei legal também que você utilizou vários links, né? Tanto na sua primeira apresentação que você me enviou, quanto nessa última. E aí a apresentação fica mais dinâmica. Eu gostei disso. Bom, acho que vocês não usam isso? Vocês não costumam usar esses links? Eu já teve uma professora que apresentou para a gente, né, que comentou sobre isso, professor, mas eu não consegui mexer nisso ainda não. Eu não tentei ainda. Isso é tranquilo e é uma estratégia que fica mais didática. Na verdade, assim, ele acaba bagunçando um pouco a apresentação, né? Eu vou até
Se me permitem aí, a gente tem um tempinho ou não? Acho que sim. Ou já foi? Não, tem Tem ou não? Sim ou não? Não ouvi. sim. Sim. Então, notem, a apresentação fica assim, a gente já fica uma dica de como montar uma apresentação, né? Então, ela fica aqui e tal, e link ali, os achados. Na hora que às vezes a pessoa vai ter uma cópia do seu PDF, da tua apresentação, falou, mas não era essa a ordem. Mas a hora que você salva isso daqui em PDF, os links ficam ativos. Então, a pessoa que quer ver, por exemplo, isso daqui num PDF, ele vai poder clicar no PDF e ter o link. E fazer um link é assim, uma coisa relativamente bem tranquila. É fácil, né? Falaram que... Porque, ó, eu posso, ó, vou criar um link aqui, por exemplo. Ó, discussão. Então, eu clico com o botão direito. Opa, é que aqui ele tá pedindo para corrigir, porque está em inglês. Deixa eu passar isso aqui primeiro para português. Para a hora que quiserem que suma aqueles risquinhos assim. Então, ó, clica com o botão direito. Aí você tem aqui, ó, ligação. Né? Aí, na ligação, ele te dá a possibilidade de colocar nesse documento numa web externa ou no endereço específico. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, aqueles primeiros links que eu fui pegar um documento aqui dentro, eu cliquei aqui e aí eu cliquei aqui e ele vai procurar dos meus arquivos aqui aonde que está. Ah, está aqui, está lá, está no módulo 1, na pasta tal. Então, procurar. Agora, dentro da própria apresentação, aqui, ó, colocar nesse documento. E aqui apresenta todos os... Aqui no slide. Aqui está tudo... Vocês estão vendo que está chamando ficheiro e diapositivo, né? Aqui eles não usam slide. Aqui eles usam ficheiro, que é arquivo, e diapositivo, que é slide. Então, ele mostra aqui para onde que eu quero. Ah, eu quero vir para cá. Ah, quero vir para cá. Então, se você tiver dúvida, você abre aqui, ele mostra um resuminho dali. Ah, não, eu quero ir para esse lado aqui. Tá, meti lá. Então, coloquei aqui para ir lá no... né? Aí, a hora que eu coloco no modo de apresentação, ele já me leva lá para aquele lado lá. Aí, nesse slide, eu coloco uma setinha de retorno. Essa setinha também é um link que eu criei. E ele vai voltar ali, né? Então, por exemplo, geralmente eu tinha as setinhas de retorno para cá, ó, daqui, né? Então, vamos lá. Aqui tá. Opa. Eu tenho aqui, vai me mandar lá pro Bland de Algebra, vai. Lá no Bland de Algebra. Aí, nesse slide daqui, do Bland de Algebra, o que eu fiz? Eu venho aqui inserir uma estrutura qualquer. No caso, eu quis uma setinha. Eu incluí uma setinha. Eu virei o lado dela, que eu quero para o outro lado. Né? Mudei a cor dela, que achei que essa cor não estava legal. Sei lá, escolhi uma cor diferente. Ó, botei... mas eu podia botar qualquer cor aqui. Verdinho. Pronto. E mesma coisa nela. Clica com o botão direito. Inserir uma ligação. Que vai para onde? Ah, eu quero voltar lá para o slide e tal. Então, pronto. Coloquei aqui. E aí, na hora da apresentação, se eu clicar nessa setinha, ela vai para um lugar, que é esse daqui. Se eu clicar nessa daqui, ela vai para o outro lugar que eu coloquei lá, entendeu? Uhum. Perceberam? Que legal, né? Tá? Então, uma professora comentou, professor, inclusive você que convidou ela estava falando sobre apresentar sobre concurso, né? E às vezes no concurso, às vezes você tem que fazer a aula certinho, né? Na etapa de aula. Tem que fazer no tempo certinho. E ela deu a dica de colocar esses links se tiver com o tempo acabando, aí você já pula para mais perto do final da apresentação. Exatamente, foi o que você fez no final lá, né? Você tinha as pré-textuais, as textuais e as pós-textuais. Você pulou a pré e a pós, você foi direto nas pós-textuais, né? Na verdade, eu já tinha falado. Eu pulei o cronograma. Só o cronograma eu pulei. Ah, tá. Então, legal. Obrigado. É isso aí. Bom, então é isso, pessoal.